Boa tarde, pessoal. Só mais alguns instantes que a gente está aguardando aí o Eric entrar, tá bom? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Bom, rapidamente aqui eu vou fazer uma apresentação do Eric, que é um profissional aí já com bastante tempo de Brasília, né, Eric? E já tem bastante experiência. A gente já teve a oportunidade de bater um papo com ele aqui na Veneza. Ele já chegou a vir aqui para a gente bater um papo, né? E vamos lá, deixa eu só aqui, ó. Bom, o Eric já realiza aí coberturas do dia a dia da política em Brasília, já tem experiência já nos principais veículos de imprensa do país, né? Entre eles, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense e Blog do Noblar da Globo. Ao longo desse tempo, ele já está lá nos bastidores, né? Monitora, faz análise de temas, tanto da parte política também como econômicas e das questões judiciárias, né? Desde 2007 ele já está como analista lá da XP Investimentos, já no time, e é isso. Eric, tá, deixa eu liberar aqui, deixa eu ver se já está... Agora, boa. Pronto. Tudo tranquilo, meu amigo? Saí de uma reunião aqui com o time do secretário Valderi. O secretário Valderi, para quem não conhece, é o secretário da Fazenda. Ele estava com o time todo. Estava fazendo uma reunião com os investidores, que é um momento de muita preocupação, né, Fábio? A gente tem aí trabalhado mais do que antes do coronavírus. É verdade. Dá um oi para todo mundo, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Os dias aqui em Brasília, pelo que vocês têm percebido, estão muito quentes. Isso tem tido muito reflexo aí na questão do investidor. Há muita estabilidade em decorrência já do coronavírus e tudo que ele traz, principalmente na questão econômica. Por isso, essa reunião que a gente acabou de fazer agora com parte do time do Paulo Guedes, para também tentar entender o mindset deles. E também todo aí o desenrolar da questão política que começou, a gente está vendo aí cada vez mais entrelaçado. Mas antes de iniciar qualquer fala, voltar para você, Fábio, Claro. E aí a gente vai tocando aqui. Você tinha comentado comigo que a ideia era um bate-papo, então vamos nessa linha, como vocês preferirem. Isso. Primeiramente, Eric, assim, é uma oportunidade muito boa que a gente está tendo, porque na verdade, a gente está iniciando um trabalho para a gente trazer mais informações para os clientes da Veneza, né? Os colegas, amigos aí, clientes da Veneza. E eu acredito que, diante dessa pandemia, é um modelo que veio para ficar, né? Para quem ainda não está acostumado, é dessa forma que a gente lida com a equipe da XP em São Paulo, né, na matriz. Então, para a gente aqui, o grupo de assessores já é uma coisa comum, né? E agradeço também aí a oportunidade, Eric, que você está nos dando aí, que eu sei que o negócio está quente, né? Muita gente está preocupada e
Enfim, a gente quer, primeiro, pedir a todo mundo aí para deixar os microfones desligados, tá? Caso vocês tenham perguntas, aí as perguntas podem ser feitas aqui no chat e a gente vai ter um tempo, né? E a gente vai tentar aí equilibrar o tempo do nosso bate-papo com a gente tentar responder algumas perguntas, tá bom, Eric? Tá ótimo, como vocês preferirem. Bom, eu vou só dar um pedaço assim da introdução da questão econômica, né? Porque aí a gente poderia fazer isso e depois você pegava o gancho aí nessa questão política, tá? Porque eu acredito que essa seja a grande preocupação dos clientes aqui, tá? Bom, basicamente, em 2019, a gente já viu que o PIB foi um PIB aquém do esperado, tá? Mesmo com a reforma da Previdência, ainda foi um PIB que até o mercado esperava um pouco mais, mas não veio como a gente imaginava. Depois disso, veio essa questão do coronavírus, né? A gente está vendo aí os governos injetando dinheiro nas economias, a gente está vendo muita liquidez nos mercados, e isso a gente também observa que a gente está vendo aí o dólar, né? A disparada do dólar, e aí a preferência por liquidez é clara, né? E aí a maioria dos grandes investidores vão preferir muito mais agora a questão da segurança do que a rentabilidade propriamente dita. Tá? Na questão política, o temor agora é não só essas turbulências do governo, né, Eric, como essas paradas que agora são eminentes, né, da questão das reformas, tanto tributária como administrativa. As projeções que a gente tem visto aí diante desse cenário econômico vão ser bastante desafiadoras, né, porque acredita-se que a dívida pública vai bater mais de 100% do PIB, o déficit público deve bater aí acima dos 500 bilhões, né, o que já estava começando a ser controlado, agora, aparentemente, o negócio descarrilhou. E agora, como estava pouco, né, o cenário já estava pouco, agora a gente vê mais essa bomba que Sérgio Moro soltou aí na mídia. E a gente queria saber, por exemplo, estamos realmente na terceira crise, né? Porque, além de todas, a gente agora aparentemente vê essa bomba política aí e parece que o negócio vai ser duradouro, né? As coisas não estão simples para esse governo, não estão simples de uma forma geral. Inicialmente, você já fez uma breve apresentação, só para dar um contexto para todo mundo que está nos assistindo. Eu faço parte da equipe de análise política da XP Investimentos. Nosso carro-chefe são os investidores institucionais, que são bancos e fundos locais, estrangeiros. Nesse momento, há muita instabilidade, então eles estão muito preocupados com cenários. Eu atuo aqui em Brasília, minha sede, eu fico aqui em Brasília, eu fico direto no relacionamento ali com o Congresso e com o Executivo. Então, a gente trabalha muito aqui montando cenários para tentar entender o que pode acontecer nos próximos meses. E, atualmente, acho que todo mundo aqui tem ciência, não tem sido um trabalho muito simples. Eu preparei uma apresentação, que é uma apresentação curta, que eu acredito que vai englobar basicamente todas as perguntas de vocês, porque é uma apresentação baseada nos questionamentos que a gente tem ouvido aí nesses últimos 3, 4 dias dos clientes institucionais. E se ficar alguma coisa de fora, logicamente fica aberto para vocês, é uma coisa dinâmica, bate-papo, mas só para a gente ter um começo, meio e fim, de como o nosso time de análise política está pensando, eu vou trazer aqui algumas peças do mosaico, que a gente chama, pega as peças de acontecimento e vai montando um mosaico para ter alguma previsibilidade de futuro. Então, assim, eu vou fazer essa primeira parte, depois fiquem abertos a questionamentos sobre o material ou outros questionamentos que não passarem, tá bom? Eu vou só inverter aqui minha tela, que eu acho que aí vocês vão conseguir ver a apresentação. Deixa eu só ver se eu não apanho aqui. E eu vou precisar do ok de vocês,
Vocês estão vendo minha tela XP Análise Política? Sim, aqui está Tá, tá né? bem. Então, vamos lá. A gente tem visto, e aí o Fábio colocou a questão da bomba do Sérgio Moro na última sexta-feira. Mas as coisas aqui em Brasília, a crise política está tão acelerada que a gente tem convivido com uma crise política institucional diária. E aí as coisas vão meio que se atropelando e a gente vai perdendo um pouco o fio da meada. Por isso que eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, e é um pouquinho no tempo de um mês. A gente está falando aqui de vários acontecimentos que aconteceram no mês, que isso tem atrapalhado bastante aí dentro do contexto, principalmente com relação aos investidores, porque tem trazido muita instabilidade e falta de previsibilidade. Se a gente pegar esse mês de abril, a gente abriu o mês de abril com vários ataques, e aqui está nesse quadrinho ali à direita, o ministro da Educação fazendo ataque a um dos principais parceiros econômicos do Brasil, que é a China, e aí eu acho que vocês viram o desdobramento, ficou uma bateção de boca, embaixador, com quem a gente, inclusive, tem relação aqui em Brasília também, respondendo ao ministro, ficou aquela situação chata, e chama muita atenção porque num momento de crise, coronavírus, em que todo mundo está patinando em questões econômicas, a gente está falando de uma forma mundial, abrir um flanco de briga com o principal parceiro, acho que não seria tão inteligente. Então, essa ali, começo do mês, foi uma das primeiras ruídos que a gente teve aí gerado nesse mês. E aí, a gente vem na sequência com a demissão do então ministro da Saúde, Mandetta. Ele estava com a atuação aprovada por quase 70% da população, e ali a gente viu um embate entre ele e o presidente Bolsonaro, o que gerou, então, ali também uma crise muito ampla, uma crise muito profunda, principalmente porque estava mexendo ali com um ministro que está abordando diretamente a pandemia. Na sequência, 2 dias depois da demissão do Mandetta, a gente viu, então, o presidente Bolsonaro numa manifestação aqui em Brasília, no QG do Exército, em frente ao QG do Exército, com manifestantes pedindo fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, alguns cartazes também pedindo golpe, e aquilo ali causou uma frustração muito grande nos 3 poderes. A gente viu reações imediatas, tanto da cúpula da Câmara quanto da cúpula do Senado, com notas rebatendo esse tipo de iniciativa, e inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal. Foi uma iniciativa que deixou ainda mais instável a situação aqui em Brasília, porque provocou ali um embate entre os 3 poderes, um embate, ao meu ver, completamente desnecessário. No meio disso tudo, 2 dias depois, isso tudo foi desencadeado, como eu falei para vocês, uma crise diária ao longo desse último mês que ainda não acabou. A gente viu um lançamento de um programa, o Pro Brasil, por parte da Casa Civil. A primeira formatação que ele... A gente viu ali o lançamento do Pro Brasil. A gente já vinha conversando com o ministro Tarcísio, ele já estava na iminência de soltar isso. E nas conversas que a gente teve com o ministro Tarcísio da infraestrutura, ele estava dizendo que ali eram apenas ideias que estavam sendo colocadas no papel, que isso seria discutida tanto pela equipe econômica, tanto pela Casa Civil, mas parece que no meio do caminho houve um assodamento e aí fizeram um lançamento de propostas de infraestrutura, principalmente para o pós-pandemia, que não teve ali um entendimento por parte da equipe econômica, e isso causou um ruído muito grande no mercado financeiro, porque foi exatamente horas antes do Moro iniciar, então, aquela briga, porque até a demissão do Moro, aquele 11 horas da manhã de sexta-feira, a gente teve uma quinta-feira muito quente, uma quinta-feira ainda contaminada por essa questão aí desse programa, porque a leitura que o mercado financeiro teve foi que a ala do Paulo Guedes estava perdendo força dentro do governo e que, então, ia-se começar uma mudança dentro do governo com relação a investimentos. Esses investimentos passariam a ser
prioritariamente por parte do Estado, o que não se linka com os ideais do Paulo Guedes. Então, a gente teve só isso tudo no mês de abril. Os últimos acontecimentos que eu falei para vocês, de Moro, do Pró-Brasil, Bolsonaro na frente do QG e Mandetta, só nisso foram só 7 dias. Então, isso, nesse mosaico que a gente vai montando, mais uma vez, causou muita instabilidade, trouxe muitas dúvidas com relação aí ao potencial desse atual governo em tocar ali a atual pauta, inclusive a pauta que deve tirar a gente dessa pandemia. E aí, isso tudo, no meio de uma pandemia, acho que se a gente olhar para os outros países, nós somos um dos poucos que estamos colocando no meio dessa questão do coronavírus, essa questão política, e esse embate tem causado cada vez mais espanto aí, principalmente também pelos gringos. A gente tem muita relação com o investidor gringo, a XP está lá fora, e então a gente monitora também o humor do investidor gringo, e esse tipo de embate, isso tem atrapalhado bastante. Avançando, e aí vocês podem perguntar, mas o que tem em comum em todos esses episódios que eu listei aqui para vocês? É isso aqui, ó, gente. Governo contra governo. Todas essas crises que eu citei para vocês, desde o início de abril até o dia de sexta-feira, a gente viu ali que foi gerado pelo próprio governo. Não foi nada que veio de fora, como um Covid, que é algo externo, mas sim um governo contra governo, um governo gerando crises dentro do governo, o que mostra, às vezes, que falta uma condução ali mais direcionada, porque da forma como estava vindo, mais uma vez, criou muita instabilidade. E aí a estabilidade política, dentro desse contexto todo que eu trouxe para vocês, a gente não parou de responder na última semana sobre 2 perguntas. Impeachment do presidente Bolsonaro e também sobre a possível saída do Paulo Guedes. A gente fez, de sexta-feira para cá, acho que umas 30, 40 reuniões com investidores dentro e fora do Brasil para tentar mostrar um pouquinho de como qual é a temperatura sobre isso. E essa próxima parte dessa palestra aqui que eu estou trazendo para vocês, é falar um pouquinho sobre essa questão de impeachment do presidente Bolsonaro e possível saída do Paulo Guedes, que eu tenho certeza que seria uma das perguntas que vocês vão trazer. Sobre o impeachment, não há, no momento, politicamente não há espaço no momento para o debate sobre impeachment. E o Rodrigo Maia até ontem deu declarações sobre isso, o que meio que coaduna com o que a gente já vem passando. E por que não? Por que não há espaço para isso? Porque os políticos aqui em Brasília são bonzinhos, porque os políticos aqui estão engolindo seco todos os ataques que eles estão sofrendo? Não. Porque por duas questões. Primeiro, pelo fato a gente estar no meio de uma pandemia. Está no meio de uma crise sanitária e que não teria espaço, então, para políticos iniciar um impeachment, que seria um embate político contra político, enquanto tem gente morrendo na rua, tem gente morrendo nos hospitais. Nesse processo, se os políticos fizerem algum cálculo, quem vai sair perdendo, quem mais vai sair perdendo nisso são os políticos. E tenho em mente que político, então, eles sempre estão pensando na sobrevida deles e não em dar um tiro no pé deles. Então, o fator coronavírus hoje segura qualquer ímpeto de avanço de impeachment dentro do Congresso. O segundo elemento para a gente colocar é justamente o humor da sociedade. A XP faz pesquisas, a gente pode, inclusive, a gente tem distribuído para todos os escritórios, vocês que estão com a Veneza também podem ter acesso exclusivo aí a esse material, a gente tem feito mensal, a gente tem até reduzido esse time aí, ou feito mais pesquisas no curto prazo, para tentar mensurar justamente a questão do humor da sociedade. E hoje, o Bolsonaro, deixa eu ver, eu trouxe aqui, ó, nesse quadrinho, a nossa última pesquisa que a gente soltou ali no meio da briga com o Moro, mostra que o Bolsonaro, entre ótimo, bom e regular, tem ali 55%. Então, o Bolsonaro ainda tem muito respaldo da sociedade, e a gente, voltando um pouco no tempo, quando
se deu o início do processo de impeachment da presidente Dilma, além do fator economia, ela tinha uma rejeição de 70% da população. Então, é isso que impulsiona qualquer processo de impeachment. O fator econômico, quando desgringola, somado, então, ao humor da sociedade, e no caso desse exemplo da Dilma, a gente viu ali que 70% da população, na ocasião, quando startou o impeachment, era contra a presidente e a favor da retirada dela. O que a gente, então, não vê nesse momento. Então, isso, coronavírus, mais o índice de popularidade do presidente Bolsonaro, trava qualquer investida aí por parte do Congresso em avançar com o processo de impeachment. E aí, a gente viu que, no meio desse caos todo, algumas aproximações, algumas fotos do presidente Bolsonaro com o chamado Centrão aqui do Congresso Nacional. Centrão, para quem não está familiarizado, são 4 a 5 partidos na Câmara dos Deputados, de centro-direita, e que formam uma ampla maioria dentro da Câmara, e são eles que normalmente conduzem para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, a agenda dentro do Legislativo. Então, a gente viu o Bolsonaro se aproximando dessas lideranças, que ficou até um pouco contraditória, porque aquela manifestação em frente ao presidente do Exército tinha ataques ao Rodrigo Maia e ao Centrão. 3, 4, 5 dias depois, ele estava sentando com essa turma para tomar um café. E isso levantou muitas questões por parte dos investidores. Se essa aproximação era para valer ou não era para valer, e qual era a relação disso com um possível impeachment. Então, abordando isso para vocês, o fato do Bolsonaro sentar para tomar um café com lideranças do Centrão não quer dizer que essas lideranças estão automaticamente atreladas ao atual governo. E se a gente pegar uma questão muito prática, hoje não existe nenhum projeto estruturante do governo que precise de uma ampla base para votar essa proposta, como foi o caso ali da reforma da Previdência. O que a gente tem hoje é uma agenda coronavírus. E essa agenda, os parlamentares vão votar, porque eles querem também dar alguma resposta para a sociedade. E a forma de dar resposta à sociedade é votando essa agenda coronavírus. Logicamente que a maioria das propostas que tem chegado do Congresso com relação ao coronavírus, eles estão esticando, como foi o exemplo do chamado Corona Voucher, que chegou lá valendo 200, saiu valendo 600. Isso é do jogo. O parlamentar sempre vai querer tirar uma casquinha disso aí. Mas, mais uma vez, o fato do Bolsonaro tomar um café com a turma do Centrão, isso não é garantia de nada. Não é garantia nem de votações futuras, nem é garantia do não impeachment. E aí, com relação ao impeachment /Centrão, a gente tem que lembrar que o Centrão é muito pragmático. E a minha percepção vai ser o seguinte: no day after dessa crise, no dia seguinte dessa crise, essa turma, que, como eu disse, comanda basicamente a agenda do Congresso e a dinâmica do Congresso, vai tirar uma foto. Vai tirar uma foto do Brasil e vai olhar qual é, entre mortos e feridos, quem saiu vitorioso nessa questão do coronavírus. Qual é, economicamente, como é que o Brasil vai estar no pós-pandemia. E um terceiro ponto: qual é a popularidade do Bolsonaro neste momento pós-coronavírus? É a partir daí que essa turma, então, vai começar a fazer um cálculo de adesão ou não ao atual governo, e aí também tem relação a essa questão do impeachment. E também, dentro desse contexto, a gente tem visto aí muita movimentação de entrega de segundo e terceiro escalões para a turma do Centrão. Não é isso que trava qualquer impeachment, não é isso que faz esses caras aderirem a uma base do governo. Lembrando que, durante o processo de votação da Previdência do governo Bolsonaro, isso já aconteceu. Se vocês jogarem no Google, vocês jogar no Google em maio, meados de maio, a dança das cadeiras do segundo e terceiro escalão já tinha dado início, e liberações de emenda também. Porque esses caras querem, logicamente, ministério, a cabeça do ministério, e isso aí, no prazo médio aí, não tem nenhuma sinalização disso. O que eu quero dizer, então? Que o Centrão hoje,
ainda não é nem um pouco confiável, por mais que tenha ocorrido esses cafezinhos com o Bolsonaro. E também tem outro ponto. Eles não confiam no Bolsonaro, assim como o Bolsonaro também não confiam nele. Então fica nesse jogo de desconfiança dos dois lados. O efeito político da saída do Moro no Congresso Nacional. A gente teve a sorte de estar agendado 2 reuniões no dia que o Moro saiu com 2 grandes lideranças do Congresso. E foi engraçado, porque os dois vieram com o mesmo discurso, de que o Moro precisa provar o que ele está acusando. O Moro não é o único paladino da justiça. O Moro isso, o Moro aquilo. Minimizaram completamente. E por que os políticos minimizaram a saída do Moro? Alguém aqui que está nessa sala desconfia? O Moro é um dos principais algozes desses caras no Congresso. O Moro foi que startou ali a Lava Jato e pegou muita gente. Então, o humor do Congresso com o Moro é nenhum, para não falar outras coisas. Então, no dia que o Moro saiu, que a gente começou a ver manchetes, crise política com a saída do Moro, essa crise ficou mais institucional. Essa crise ficou mais no âmbito do presidente, com a saída do Moro, e essa questão da Polícia Federal, da direção-geral, aí, que é próximo, o novo DG é próximo, não é próximo. Então, a crise política em Brasília se limitou nessa esfera. Não desceu para o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, a maioria das lideranças lá tem uma rejeição muito grande com relação ao Moro. E se vocês verem, houve um racha até dentro da própria oposição ao governo Bolsonaro do que fazer com esse episódio Moro. O PT, por exemplo, foi um partido que falou: a gente não vai tomar nenhum partido, a gente não vai partir para impeachment, a gente não vai partir para nenhuma medida, vamos ficar aqui na nossa. Então, o efeito prático da questão Moro em Brasília, dentro do Congresso Nacional, foi muito, muito, muito reduzido. A não ser, lógico, aqueles que subiram no palanque e saíram fazendo aí, então, pronunciamentos pelas circunstâncias. Outras travas com relação ao impeachment ainda. Eu estou batendo muito no impeachment, gente, porque não é brincadeira. A gente fez a gente fez reunião até sábado e domingo com o investidor para tentar esclarecer o nosso ponto de vista. Eu falei para vocês das 2 primeiras travas, que é a agenda do Covid e também a questão da popularidade do presidente Bolsonaro. E tem outras 2 travas, que são essas aqui. A gente tem que olhar que segundo semestre deste ano, a gente vai estar, se a gente sair dessa pandemia, e aí sendo bem otimista, porque ninguém tem essa data, se a gente conseguir respirar pós-pandemia ali em setembro, a gente tem que ter em mente que em outubro a gente vai ter uma eleição municipal. E essa eleição municipal deve contaminar muito, principalmente a Câmara dos Deputados, tendo em vista que tem muitos deputados que saem para disputar a prefeitura. Ou seja, vai haver uma paralisação na Câmara dos Deputados em decorrência aí da eleição municipal. Isso a gente está olhando para outubro. Vencido outubro, vencida a eleição municipal, a gente vai chegar a novembro e dezembro, vocês podem anotar, estou falando que a previsão deve acontecer mesmo, é uma briga monstruosa com relação à sucessão na presidência da Câmara e do Senado. Essa briga vai se iniciar pelas questões judiciárias, porque hoje Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não podem se reeleger como presidente das respectivas casas, mas vão tentar. No momento que eles deram o start nessa tentativa, isso vai judicializar, isso vai parar no Supremo Tribunal Federal, que em algum momento vai ter que se posicionar. Então, a gente não sabe se o Supremo vai demorar 1 semana, 2 semanas, 1 mês, quanto o Supremo vai demorar para se posicionar sobre uma sucessão na Câmara e no Senado. Então, assim, pegando como base ali novembro, a gente vai ver essa briga na questão da judicialização desse processo e, na sequência, a gente vai, então, para o embate para ver quem é que vai fazer o próximo presidente da Câmara e do Senado. Então, voltando para fazer uma linha do tempo para vocês. A gente, num cenário muito otimista, consegue sair dessa pandemia em setembro. Em outubro,
as atividades aqui em Brasília vão ser contaminadas em parte pela questão da eleição municipal e, na sequência, deve ser contaminada pela sucessão nas duas casas. E aí a gente vê como é que encaixa o impeachment nesse meio do caminho. Como é que encaixa um processo de impeachment nesse entroncamento? Nessa situação. Se o Rodrigo Maia, porque tem que começar um processo de impeachment, começa pela Câmara, tá? Se o Rodrigo Maia iniciar um processo de impeachment, possivelmente não vai ser ele que vai concluir esse processo de impeachment. Então, teria que estar muito acertado com o próximo presidente da Câmara a continuação desse processo, porque a gente não tem a menor ideia de quem vai ser, nem se isso vai acontecer. Então, dentro do cenário de impeachment, o que eu posso trazer para vocês do nosso overview e dessas peças, como eu falei, que estão sendo colocadas nesse mosaico que a gente tenta colocar para criar previsibilidade, está muito nessa linha. E aí, eu vou falar rapidamente, só para não ficar confuso, porque a gente tem visto, hoje tem 30 processos de impeachment dentro da Câmara, e aí o processo de impeachment começa na Câmara, depois, se aprovado, vai para o Senado, e quando vai para o Senado, o presidente já tem que sair a 180 dias do cargo, e aí o Senado dá a última palavra. Falando resumidamente para vocês, para não trazer muita informação e não ficar confuso. Então, o impeachment é isso. Começa pela Câmara, vai para o Senado dá a última palavra. Só que, paralelo a isso, a gente começou a ver também a questão de uma denúncia que a PGR fez ao Supremo Tribunal Federal para investigar a questão do Moro e as acusações do Moro. Denúncia já é um outro caso. A questão do impeachment é o exemplo da Dilma. Denúncia é o exemplo do Michel Temer. A denúncia, o Supremo, depois das investigações, realiza uma denúncia, apresenta à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados aprova essa denúncia, a denúncia retorna para o Supremo Tribunal Federal, que ali os 11 ministros é que vão dar a última palavra a respeito aí disso. E se houver maioria em torno da denúncia, então o presidente tem que deixar o cargo. Só para ficar também distinto aí, o que é impeachment, o que é denúncia, porque isso está tendo muita confusão em meio a tantas informações, a chuva de informações que a gente tem tido. Reflexo do Covid, mais crise política e investidores estrangeiros. Isso aqui é muito importante, gente, porque a gente tem visto aí uma saída muito forte do gringo aqui da Bolsa de Valores. A gente tem reuniões toda semana, toda segunda-feira, com parte do nosso time que está nos Estados Unidos, que está na Europa. E a percepção lá fora, e aí trazendo um pouco que eu escutei nessa última reunião, foi ontem, segunda-feira, é de que o gringo está muito ressabiado com o andamento, primeiro com relação a questões econômicas. Como é que o Brasil vai sair aí desse embate do coronavírus? E no segundo momento, se o Brasil, em razão dessa questão da crise política, vai conseguir, então, avançar com algumas agendas, que é um pouco até o Fábio colocou, como é que ficam essas agendas que existiam pré-coronavírus. E o que a gente está falando de agenda? A gente está falando da reforma tributária, do Pacto Federativo, da reforma administrativa e da PEC emergencial. Como é que está... e isso tem trazido... O gringo, então, não está entendendo como é que isso vai ficar no day after, e principalmente pela questão dessa contaminação política. E isso tem causado estabilidade, isso tem deixado o investidor estrangeiro ainda mais conservador com relação ao Brasil. Agora, entrando especificamente em como fica essa agenda de reformas num pós-pandemia. Eu vou linkar dessa agenda a tal da reforma tributária. A reforma tributária, que estava dentro do pacote aí do Guedes, antes já estava muito difícil de avançar. Muito difícil de avançar. A gente tem que ter em mente que reforma tributária, alguns estados vão ganhar e alguns estados vão perder. Questão de tributação, alguém vai ter que abrir mão de arrecadação. Vamos botar a cabeça pré-coronavírus. Depois vai chegar o coronavírus. No pré-coronavírus,
Se a gente pegasse o mapa do Brasil, a gente ia ver ali pelo menos 11 estados com a luzinha vermelha, 11 estados batendo aqui na porta do secretário de Tesouro Mansueto, pedindo aquela tal de recuperação fiscal. Entre elas tem Rio, tem Minas Gerais, Rio Grande do Sul e por aí vai. Ou seja, tinha um pessoal que estava com muita dificuldade já de pagar as suas contas, antes do coronavírus. E dentro desse contexto, já era muito difícil chegar ali para o governador de Minas Gerais, o Zema, falou, pô, Zema, você não está conseguindo pagar aí o 13º dos seus servidores públicos, que é um fato concreto que aconteceu aí no final do ano. Você não quer, então, no meio dessa confusão toda, dessa falta de receita que você está tendo, ceder um pouquinho mais do seu orçamento, perder um pouquinho mais da sua receita? Já era muito difícil nesse contexto. Imagine agora que a gente não tem ainda nenhuma estimativa concreta de como vai ser o impacto do coronavírus, tanto na receita da União, tanto na questão fiscal da União, na receita da União, quanto nas questões estaduais. Então, a reforma tributária, na minha opinião, vai ter muitas dificuldades de avançar no Congresso pós-coronavírus. E quando a gente conversa com algumas lideranças que se arriscam a falar sobre esse tema, eu falo se arrisca porque, mais uma vez, a imprevisibilidade é muito grande, todo mundo fala o seguinte, existia um Brasil pré-coronavírus, existia uma foto de Brasil pré-coronavírus, e a gente vai ter que tirar também essa foto pós para entender quem é que foi o mais impactado, para, a partir daí, começar a utilizar algumas vacinas ou alguns remédios mais amargos, que aí entra a questão da reforma tributária. Então, nesse aspecto, e olhando também para as outras propostas que estavam nas agendas, a gente vai ter que começar do zero todo um debate de reforma estruturantes no Brasil. E isso traz ainda mais insegurança para o investidor, porque eles também não sabem qual tipo de reforma que pode vir num possível segundo semestre. Então, mais uma vez, nesse aspecto, a imprevisibilidade está muito alta, está muito grande. A questão de agendas micros, o que eu tinha para falar era na questão de privatizações. E privatizações hoje também não tem expectativa nenhuma de avançar dentro do Congresso. E mais especificamente, o que tinha de privatização elencada pelo time do Paulo Guedes como prioridade era a Eletrobras. Isso, com certeza, só vai ser retomado ali a Eletrobras para 2021. No meio disso tudo, não só tem pontos negativos, não só tem imprevisibilidade. A gente aqui em Brasília, o nosso time, um dos nossos papéis é tentar tirar muita espuma do que são fatos. E por mais que a gente veja hoje nas manchetes ou no speech dos políticos a tal da crise política, crise entre os três poderes, a gente vê também espaços para negociação. E eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês verem que nem tudo é o que está na mídia, nem tudo é o que um parlamentar chega para a mídia e fala. Quando a gente teve o episódio do Mandetta, vocês jogarem no Google também, o presidente do Senado saiu ameaçando que, se o Mandetta fosse demitido, o governo teria muitas dificuldades dentro do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O que a gente vê no dia de hoje? Por isso que a gente estava tendo essa reunião com o time da Fazenda, secretário da Fazenda, para tentar entender para onde está indo essa negociação. No dia de hoje, o governo está sentado com Davi Alcolumbre para discutir aquele projeto de socorro aos estados. Isso mostra espaço para negociação. Isso mostra que, apesar do Davi Alcolumbre ter feito essa declaração 7 dias atrás, ou 8 ou 9 dias atrás, hoje, no dia de hoje, tanto o time econômico quanto o presidente do Senado estão tentando negociar o melhor texto para o socorro aos estados, tendo em vista que o texto que saiu da Câmara foi considerado como uma pauta-bomba, porque esse texto que saiu da Câmara não tinha nenhuma previsão de quanto que a União teria que reembolsar aos estados
na perda ali de ICMS, que é o principal ponto desse projeto. Essa proposta, então, saiu da Câmara com uma pauta-bomba sem previsão nenhuma de gastos, tem estimativa de 80 a 200 bi de impacto para o governo, e hoje, então, o Davi Alcolumbre pegou o projeto e falou, não, vamos negociar, vamos tentar achar um meio termo. Então, isso mostra que, mesmo quando Brasília está muito tumultuada, mesmo quando tem cotoveladas de todos os lados, fios encapados de todos os lados, há também um certo entendimento de que não precisa esticar a corda até o limite. E esse é um exemplo, porque o contrário também podia acontecer, gente. O contrário seria o seguinte: esse projeto saiu da Câmara com apoio de 25 dos 27 governadores e chegou no Senado, que o Senado é a casa que representa os estados, então representa os governadores, e quando chegou lá, o Senado quer discutir um meio termo, o que mostra, mais uma vez, que, apesar de, às vezes, Legislativo e a turma do Bolsonaro, às vezes, baterem cabeça, há sempre espaço para negociação na política. E é isso, mais uma vez, eu quis fazer essa apresentação para vocês. Eu acho que agora o mais interessante vão ser as perguntas, mas é para trazer um pouco dos últimos 7 dias, dos principais questionamentos que a gente teve aí abordando desde caso Mandetta até esse último caso dos estados. Vocês devem ver esse caso dos estados avançando no Senado essa semana. É uma coisa muito importante para ser acompanhada, porque hoje os nossos clientes, só para vocês terem uma noção, todo projeto que chega na Câmara, o pessoal pega um caderninho desse aqui, ó, e faz conta. Faz conta, faz conta, faz conta. A maior preocupação hoje do investidor é saber se o impacto fiscal que está sendo criado nesse momento de coronavírus, com essas medidas, se isso vai perdurar para 2021, 2022. Porque em perdurando, há mais dificuldades, então, de investimentos, porque isso vai impactar em várias ações do governo. E esse também, até trazendo aqui em primeira mão para vocês, foi justamente o discurso do secretário Valderi da Fazenda, porque a gente se reuniu agora há pouco, que ele falou isso, que nessa questão o governo, a pasta da economia está monitorando ipsis liter todas as propostas justamente para não ter uma perda de controle fiscal. Então, uma sinalização de perda de controle fiscal é hoje a maior dor de cabeça de todos os investidores. E aqui eu encerro brevemente para a gente abrir para as perguntas, para a gente abrir para um bate-papo. Eric, aqui quem fala é Fábio, eu sou sócio da Veneza também. Primeiramente, te agradecer aí a tua disponibilidade e nesse cenário de mundo moderno aí, onde as reuniões passaram a ser muito mais online. Tá com você aí, especialista em política junto aos nossos clientes, é o grande diferencial que a XP promove, né? Isso surgiu logo depois daquele negócio do Moro lá, vários clientes sinalizaram, ligaram toda hora. Eu disse, pô, então a gente tem que trazer o especialista da XP aí para nos acalmar e mostrar o que de fato está acontecendo em Brasília. Então, novamente, obrigado. E deixa eu tirar uma dúvida aqui que também ventilou-se muito pelos clientes. Fala-se da mudança aí do diretor-geral da Polícia Federal, o Ramagem, e a sua proximidade com a família Bolsonaro. Eu escutei algumas coisas, ventilou-se algumas coisas no sentido de ele ter muita coisa contra a oposição e que isso seria usado, assim, a gente entende que o governo Bolsonaro é sua própria oposição e estava sem muita governabilidade até antes daquele episódio com o Moro. Então, ventilou-se que o Ramagem entrando agora tornaria mais governável esse governo no sentido da oposição ter a ciência de que aquele cara pode complicar a vida deles. Você acha que isso é fato? Acontece algo parecido aí em Brasília? Claro. Olhando aqui do Zoom. Boa pergunta. Essa questão da aproximação com a família é uma coisa que a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais para ver na prática as ações dele. E eu tenho certeza, se você pegar o histórico da Polícia Federal, a Polícia Federal é um organismo vivo. Ali existem vários setores, ali existem vários interesses. Então, a minha percepção, vendo o histórico de Polícia Federal, é de que se começarem a ter sabotagem, se começarem a ter alguns direcionamentos ali,
alguns setores da Polícia Federal vão começar a se mexer e vai ter vazamento de todo mundo contra todo mundo. Então, mais uma vez, e isso enfraquece um diretor-geral, porque ele, de certa forma, perde o controle ali para baixo. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver como é que vai ser a condução dele. Hoje, no dia de hoje, eu acho que ninguém tem essa resposta, mas minha percepção é essa: se ele começar a conduzir de uma forma que não é a conduta da Polícia Federal, não foi assim, não foi com condutas extraordinárias que a Polícia Federal construiu toda a sua imagem, então acho que ele pode ter problema dentro da própria corporação dele. Esse é um ponto. Agora, com relação à questão de investigações contra a oposição, e isso seguraria a turma no Congresso. Fábio, não concordo, porque a oposição já é minoria. Então, assim, por mais que eles façam barulho, por mais que eles fazem gritaria no plenário, tenta o kit de obstrução, etc., eles são minoria. Então, cabe ao governo votar sempre essa maioria, construir essa maioria. Então, não seria ali um possível emparedamento nessa questão aí, que impediria uma derrota do Bolsonaro, ou garantiria uma derrota do Bolsonaro no plenário. O que o Bolsonaro tem que tentar construir aí passa, felizmente ou infelizmente, construir uma maioria com esse centrão. Porque, como eu falei, esse centrão, não entrando nos méritos do centrão, nem como eles jogam, eles são muito organizados a ponto de travar ou não travar até uma pauta que o Rodrigo Maia queira. O Rodrigo Maia tem que pedir bênção para o centrão. O Rodrigo Maia, o Democratas, faz parte do centrão. E o Rodrigo Maia, ele sozinho não consegue. Ele tem que conversar com os pares, com essas lideranças, e a partir disso, e foi a partir disso que ele também ganhou muita força dentro do Congresso, porque ele sabe ouvir, sabe coadunar aí todos os interesses. Então, passa pelo centrão uma vitória ou uma derrota de Bolsonaro em qualquer aspecto aí dentro do Congresso, principalmente dentro da Câmara. Maravilha, Eric. Posso fazer uma pergunta polêmica? Um pouco, né? Estamos aqui para isso. Mas, assim, diante dessa não foi só a saída de Moro, né? Foi a saída, né? Não é a forma, não é o fato dele sair, foi a forma como ele saiu, né? Você acredita, Eric, que já está claro que o Moro é candidato de fato em 2022? Eu acho que 2022 está muito distante, gente. Eu acho, sinceramente, falar sobre 2022 agora, a gente até lá a gente vai ter lá um fator principal, que é a economia. Eu acho que dessa questão econômica podem surgir novos players. Mais uma vez, como eu comentei com vocês, do fator coronavírus, a gente vai ter que ver quem são os mortos e feridos. E talvez, nesse aspecto, o próprio governador de São Paulo, Dória, que tem se colocado aí em todas as vezes, uma vertente contra o Bolsonaro, ele pode sair fortificado se São Paulo tiver conduzido a questão do coronavírus aí de uma forma exemplar. O Moro sempre vai ter o apelo popular. Eu acho que, nesse aspecto da saída do Moro, como você falou, atirando, ele divide um pouco o eleitorado do Bolsonaro, porque tem muita gente que é Moro, mas não é Bolsonaro, só era Bolsonaro porque o Moro estava junto. E isso pode ajudar, então, nesse humor da sociedade, mais uma vez, nesse pós-coronavírus. Mas é muito cedo, cara. É muito cedo para a gente falar, porque a gente ainda vai ter todo um desdobramento aí político aqui em Brasília, que vai passar também, inclusive, pelo Congresso. A gente tem que ficar de olho para saber quem vai ser o próximo presidente da Câmara e do Senado, que vão ser essas duas pecinhas que vão conduzir ou não, ou vão atrapalhar as reformas que ficaram para trás. Então, às vezes, desse processo, pode surgir uma nova liderança. Como também surgiu, você colocou o Moro, mas a gente viu também que um crescimento exponencial aí do nome do Mandetta. O Mandetta, até sair do governo, era o cara do DEM. Era o cara, se ele continuasse como estava, mas apesar de estar muito longe, o Mandetta foi um cara que conseguiu se construir ali de uma forma muito positiva, com aprovação muito alta. Então,
ponto-chave aí, Fábio, é quantos mandatos vão surgir até outubro de 2022, entendeu? E há espaço para isso. A questão econômica vai abrir espaço para isso, a questão do Congresso vai abrir espaço para isso, e esses enfrentamentos, eu acho que políticos vão se intensificar cada vez mais com a aproximação das eleições, mas isso a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Eric, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Leonardo Estevam. Vou fazer uma pergunta para você. Hoje você entende que o ministro Paulo Guedes ele ganhou uma sobrevida ou ele de fato ratificou a posição dele no governo? Eu te pergunto isso pelo seguinte: esse governo se elegeu baseado em 3 pilares. A chateação que todos estávamos com o PT, a questão do combate à corrupção e a questão do liberalismo econômico finalmente chegando ao governo federal. Tá? Você vê o Moro indo embora, que é um símbolo de combate à corrupção. E, querendo ou não, vai ter que nascer um outro símbolo que ele consiga suportar esse pilar, senão ele vai perder o pilar de combate à corrupção, especialmente se ele tomar conta mais dos filhos deles, das encrencas que os filhos dele têm, do que propriamente do pilar que o elegeu. Tá? Se nós perdermos o Paulo Guedes, a gente tem hoje estoque o bastante, me perdoe os colegas economistas com pensamento liberal para colocar no lugar do Paulo Guedes e renovar esse pensamento liberal dentro da economia? Essa é uma segunda pergunta. Primeira é, ele está lá de fato ou ele ganhou sobrevida? Segunda, ele saindo, a gente tem estoque de liberalismo econômico nesse país, da altura que o Paulo Guedes tem? Obrigado. Boa, Léo. Boas perguntas. A gente tem visto, sim, gente, uma crescente no desgaste na relação do Paulo Guedes, principalmente com a cúpula ali do Palácio Planalto. Isso aí está cada vez mais escancarado. Teve essa questão aí do Pró-Brasil, só para deixar todo mundo na mesma página, um projeto que a Casa Civil, junto com a infraestrutura, lançou, em que, voltado para a infraestrutura, em que o Estado vai ser o motor disso. Isso, então, se choca completamente com o que pensa o Paulo Guedes, e por isso ele nem participou do anúncio. E, então, isso foi mais um motivo de desgaste entre Paulo Guedes e a cúpula ali do Palácio do Planalto. Léo, se você pegar as declarações do Paulo Guedes, ele já vinha dizendo que sairia desde a reforma da Previdência. Lembra? Causava um ruído muito grande no mercado, as declarações dele de que se não fosse 1 trilhão ele estava fora. Isso, rapaz, cada vez que ele dá uma declaração daquela, bolsa mexia, investidor envelhecia 15 anos. Então, assim, ali eu não acreditava, tá? Ali eu não acreditava, porque se você também for pegar a construção do discurso dele anterior, ele sempre teve um plano B para plano B se a reforma da Previdência não avançasse. Ele já tinha falado, não, e ele falou isso no discurso dele de posse. Se não for a reforma da Previdência, já tem um plano B, ou seja, o cara já estava pelo menos um ano na nossa frente. Então, ali eu não acreditava numa saída do Paulo Guedes. Hoje eu tenho minhas dúvidas, mas deixa eu só reformular, hoje eu tenho minhas dúvidas. No momento coronavírus, eu acho muito difícil o Paulo Guedes abandonar essa barra. Ficaria muito ruim para a biografia dele abandonar o Brasil neste momento. Agora, no pós, eu já não tenho tanta certeza se ele vai querer continuar. E aí a gente vai ter que ver, mais uma vez, qual vai ser essa interferência desse mindset. O pessoal fala que é um mindset militar, /estatal, /estado, tendo a força motriz dentro do governo, com as ideias dele. Eu acho que, se chegar num momento, Léo, que se sobrepõe o fator dessa mentalidade que o Estado vai ser a força motriz, ele pega o chapéu e vai embora. E lembrando, gente, que Paulo Guedes ganha muito mais dinheiro aqui fora do que dentro do governo. Então, ele está ali como uma missão, ele está ali porque acredita que, de fato, ele consegue dar uma guinada, porque a gente estava saindo do modelo centro-esquerda e estamos aí no modelo liberal, ele acreditava nessas bandeiras, então ele tem muita ideologia ali. Questões financeiras e pessoais talvez questões financeiras menos e pessoais talvez vai se diminuindo ao longo desse processo.
Então, eu acho que o fator Paulo Guedes, a gente só vai conseguir também saber no dia seguinte dessa pandemia, porque no dia seguinte que novos projetos vão ser colocados à tona, e aí a gente vai ter que ver quais são esses novos projetos. Se for essa foto de quinta, sexta-feira, 2, 3 dias atrás, o Pro Brasil, ele pega o chapéu e vai embora. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas. Agora, esse é um ponto importante, porque a saída do Paulo Guedes no mercado financeiro vai ser uma bomba. Com certeza vai ser uma bomba, vai ter impacto, o investidor vai fazer essa pergunta que você fez, Léo, o pensamento liberal vai permanecer ou não? E aí eu acho que já estou te dando a resposta, eu acho que o Paulo Guedes só sai se sobrepor à questão do Estado, sendo o motor da economia, e aí a gente já tem essa resposta se o mindset liberal vai permanecer ou não. Mas eu gostaria de pontuar para vocês o seguinte, na questão mercado financeiro, vai ser uma bomba, vai ter os chicotes na bolsa, o pessoal vai trazer mais estabilidade para a turma lá de fora, o pessoal ainda vai ficar ainda mais ressabiado, vai criar uma série de ruídos durante um prazo. Agora, se a gente olhar agora falando especificamente Congresso Nacional, o impacto não vai ser tão grande. E aí, hoje, a gente já fez uma rodada de perguntas sobre uma possível saída do Paulo Guedes para algumas lideranças do Congresso, e eles disseram que tanto faz. Politicamente, tá? Mais uma vez, estou falando dos parlamentares. Tanto faz que hoje o Paulo Guedes, de certa forma, está até distante do Congresso Nacional, fala com poucas lideranças, então que para eles não vai ter tanto peso e que, criando-se uma agenda, eles então tocam essa agenda com um futuro ministro da Economia. Então, reforçando, dentro da questão do mercado financeiro, barra investidores, barra estrangeiro, o impacto é grande ali no curto e médio prazo. Agora, dentro da dinâmica do Congresso Nacional, eu acho que vai igual trocar o Mandetta pelo Tate, né? Tate. Igual trocar, então, assim, a vida tem que continuar, a vida tem que, esse transatlântico tem que seguir navegando. Eric, sim, Leonardo, só para responder um pouco a questão do Leonardo aí, em relação a outros economistas liberais, eu não sei se você lembra, Eric, você que acompanha mais isso aí, mas já tivemos outros momentos que foi cogitada a saída de Paulo Guedes, né? Inclusive, já tinham cogitado a entrada de Mansueto no lugar dele, né? Então, assim, Mansueto já é um cara de carreira, né? Já é um cara que está ali no Tesouro já há bastante tempo e é um cara que segue mais ou menos essa mesma linha, tá? Mas, enfim, isso foi só sendo cogitado. Você já tocou no ponto, né? Que era em relação a essa questão econômica, o que é que eu particularmente vejo, tá? Eu vejo o que até você, Eric, comentou recente, que é a questão dessas duas visões antagônicas. Então, essa briga interna, né? E a gente vê o pró-Brasil e do outro lado a gente vê o Paulo Guedes com aquele espírito liberal e realmente fica um temor para o mercado. Eu acho que, de fato, vai ser um abalo a saída de Paulo Guedes, mas acredito que também tudo vai depender de como seria feita uma transição, enfim. Mas, de fato, Paulo Guedes é um cara que ganha muito mais dinheiro fora, isso todo mundo sabe, né? E ele está aí porque, como a gente conversou hoje, né, de manhã, ele tem uma missão própria, né? E está tentando seguir isso daí. Tá? E aí é bom reforçar que o evento de ontem, que o Bolsonaro disse que quem conduz a questão econômica é o Paulo Guedes, foi muito emblemático, tá? Foi muito importante, porque, mais uma vez, tinha causado muito ruído esse embate aí, ala militar e o Paulo Guedes, nesses 3 últimos dias, e com muito impacto na Bolsa, com muito impacto aí na questão dos investidores. E a foto de ontem acalmou um pouco a turma, tá? E nessa live que a gente teve, nessa reunião que a gente teve com o time econômico antes de entrar com vocês, eles também reforçaram isso, que no day after da coronavírus, o protagonismo vai ser do setor privado. Mas aí é aquilo, né, gente? A gente está falando de hoje, a gente vai ter que, então, mais uma vez, esperar um pouco, porque como a gente tem uma crise em cima de outra crise aqui em Brasília, até a gente tirar essa foto do day after, muita coisa vai acontecer.
Fábio, manda lá. Deixa eu tirar uma dúvida pessoal, tá? Aqui é a minha PF perguntando. Ô, Eric, você que está aí, de fato, Bolsonaro é um cara incessorável. Assim, eu imagino que ele cara está rodeado de especialistas, de assessores do maior gabarito possível, generais, enfim, pessoas qualificadas para gerenciar uma crise corretamente e dizer a ele qual o próximo passo a tomar. Eu acredito que ele tenha essa assessoria ao lado dele muito acessível. Ele ignora tudo isso e faz ao contrário, ou ele está sendo mal assessorado? Assim, por que ele anda com um saco de banana, saco de casca de banana toda hora jogando na frente dele? É dele isso? São os assessores? O que de fato acontece ali? Pelo amor de Deus. Ô, Fábio, se tu descobrir, me conta. X da questão, cara. Cara, ele é muito bem assessorado. O general Heleno é uma das melhores cabeças que o Brasil já teve. O cara é muito bom, o cara conhece de tudo, de economia, de social, de política. Então, assim, não é falta de assessoramento. A equipe econômica é uma equipe econômica muito boa. O Fábio mencionou o Mansueto. Tem o Valderi, tem o Guarani, tem uma turma que quer muito fazer, está com muito gás. Você senta com eles, a turma ali jovem, e cara, você vê sangue nos olhos, cara. Os caras querem fazer as coisas acontecerem, estão com ideias. Você senta com o Tarcísio, o ministro Tarcísio, ele sempre tem começo, meio e fim. É um cara que chegou no governo, já tinha começo, meio e fim, começo de 2020, 2022, até depois de 2022 ele já tinha projetos de infraestrutura. Ele está muito bem assessorado. A Tereza, se você pegar da agricultura, está fazendo um ótimo trabalho. Acho que é um setor que tem dado respostas aí objetivas, não tem estado tanto nessas turbulências. Até a questão ali do Ministério da Saúde, o Mandetta estava mandando muito bem, até o embate político dele com o Bolsonaro. Então, assim, ele tem um ótimo time, tem sim um ótimo time, tem sido, sim, tem como ter respaldo ali dentro. Agora, é dele. Eu acho que é dele. Eu acho que também muito envezado pela questão dos filhos. Os filhos também têm o mesmo tipo de mindset, os filhos têm o mesmo tipo de humor. Então, e ele, como dá também muito ouvido os três filhos, então eu acho que ele equilibra um pouco, ele ouve de um lado, contrabalanceia, e aí bota as cascas de bananas, como você colocou. Então, eu tenho certeza, porque a gente vai conviver com isso até o final. Até o final, a gente vai, até 2022, se ele se reeleger, se for o caso, a gente vai sempre conviver com isso, porque é o perfil dele, é o jeito dele. E engraçado que a gente fez essa mesma pergunta para o pessoal do Congresso, e uma liderança aqui, ele falou assim, vocês no mercado ainda não souberam conviver com o modo do Bolsonaro, a gente do Congresso já sabe. Então, assim, e quer dizer, toda essa patifaria que ele faz, no Congresso tem sido muito diluído isso. Uma questão de até sobrevivência política dos caras, porque os caras têm que mostrar alguma coisa para a sociedade, e alguma coisa são as reformas, a agenda econômica, etc. Maravilha. Desculpa, o Eric, Pode falar, Leonardo. Desculpa, eu queria só pontuar uma coisa positiva. Você mencionou, coisa. Você mencionou a saída da grana dos gringos, que os gringos ainda não perceberam a gente como uma oportunidade, etc. Mas, assim, essa semana, com Covid, com tudo, a gente botou mais 500 mil de CPFs na Bolsa, né? Então, o brasileiro parece que entendeu a Bolsa de Valores, especialmente na sua queda. Ele conseguiu colocar uma grana lá e está esperando um retorno desse capital, né? A gente que, se você olhar aí um mês de bolsa, foi a 61, pico de agora, hoje está dando 81, é isso, né? O que eu estou olhando aqui. Então, você vê o brasileiro meio que se acomodando e entendendo essas flutuações, pelo menos a quantidade de CPFs que entram, né? Isso é um lado positivo do negócio. Seria interessante a gente medir, que também pode ser um lado positivo, quando esses gringos começarem a perceber que essa bolsa está barata em dólar e que ela tem muita grana para dar para eles, e se a gente esquece isso, vai ser um negócio para 2 anos, 3 anos, os caras adquirirem esse mindset.
Léo, a gente tem que olhar que a crise, graças a Deus, é mundial, né? Eu falo graças a Deus porque você não coloca só o Brasil nessa situação de caos econômico. O pessoal fala até em recessão. Então, assim, ouvindo mais uma vez assim das conversas que a gente teve lá fora, quando essa tempestade passar, minha percepção é que o gringo vai continuar voltado ainda para os mercados que dão segurança. Aí eu não estou falando só de Brasil, estou falando de emergentes de uma forma geral. Num primeiro momento, eles vão ficar conservadores, até para que só depois dessa foto, que a gente for tirar depois da pandemia, que a gente vai ter uma noção do tamanho do estrago. Então, você sabe, você trabalha na área, você conhece, normalmente o investidor fica conservador nesses momentos de maiores crises, ele então vai botar o recurso onde ele se sente mais seguro. E o Brasil, nesse cenário, eu acho que ficaria no segundo momento. Tá? Agora, quando seria esse segundo momento é muito difícil de saber, porque quando a gente senta um ministro de infraestrutura, o Tarcísio, a gente teve uma reunião recente com o presidente da ANAC também, que foi um dos setores mais atingidos, aí, o setor das aéreas. Eles disseram, Eric, pré-coronavírus, os gringos estavam doidos para vir. O pessoal da ANAC estava fechando, inclusive, mais uma parceria internacional, mais vários slots que eles chamam, né, com empresas vindo, fazendo possíveis fusões aqui no curto prazo. Com a questão do coronavírus, os gringos falaram assim, opa, calma aí, eu primeiro tenho que entender se eu vou sobreviver, como vai ser aí essa questão, se a gente vai ter que remanejar nosso recurso para outras áreas, como é que vai ser. E dentro da infraestrutura também, quando a gente conversa com o Tarcísio, ele fala que as questões de concessões já tinha muita demanda, já tinha aí uma expectativa muito grande de investimentos que já estava realmente acontecendo. Então, assim, o retorno do gringo vai depender muito dessa organização. Vai depender muito do Brasil realmente apresentar um plano de recuperação e que esses investidores possam fazer parte. Porque o ministro Assis falou uma coisa que eu acho que se encaixa muito, que é nenhum investidor quer ficar fora do Brasil, porque o Brasil ainda é uma potência em decorrência aí de todo o potencial que pode gerar, tanto internamente e externamente. Mas a gente tem que ter em mente também que a gente vai sair combalido. Então, a gente não vai sair com a mesma força que a gente tinha pré-coronavírus, e essa mesma força vai impactar, então, na possível análise de um investidor, falar assim, poxa, essa economia, se os brasileiros não estão conseguindo fazer os gastos que a gente estava esperando, falando de uma forma bem simples aqui, por que a gente vai entrar agora? Deixa eles primeiro retomarem também, para a gente depois, da gente ver como é que ficou os cenários mais conservadores, a gente entrar no Brasil. Então, resumidamente, eu acho que no primeiro momento o Brasil não vai ser tão atrativo, mas no segundo momento é impossível ficar fora do Brasil, porque a gente tem aqui uma gama de oportunidades de infraestrutura e de várias áreas que ninguém quer ficar de fora. Então, a gente vai ter que esperar aí para ver qual vai ser, então, o time para isso. E essa resposta, Léo, ninguém tem. Essa resposta, se você conversar com um europeu hoje, os caras falam, eu não sei quando a minha crise na minha casa vai acabar, ainda mais com a crise na América do Sul. Então, wait a moment. Meu amigo, já estamos chegando aqui, passamos mais de 1 hora já de live. E aí, o Eric, ele é um cara que ele está fazendo aí 5 lives por dia, reunião o tempo inteiro. Então, só pegando aqui o último gancho, né, tocando um pouco na questão que Leonardo comentou. Se você lembrar, Leonardo, é o seguinte também, existe, que foi uma coisa que a gente conversou no início, né, a preferência por liquidez do investidor e segurança. E a gente está vendo aí o dólar nas alturas, como a gente está vendo, e a gente ainda precisa se lembrar de um outro fator que está chegando daqui a mais ou menos uns 6 meses, né, Eric? Que é a eleição nos Estados Unidos. Então, isso ainda vai trazer aí bastante volatilidade para o mercado e a gente precisa... vejam como são as coisas, né? A gente precisa estar antenado nessa coisa global, tá? E a XP ela tem um time que ela consegue trazer tudo isso para a gente, o que antes não era acessível
para investidores médios, pequenos e médios. Basicamente, só quem tinha esse tipo de acesso eram os investidores grandes, né? E hoje a gente consegue, né? Eric, o que é que você acha aí dessa turbulência agora? Como é que vai ser essas eleições americanas? Lá o negócio parece que também não está bom, né? Em relação a termos de coronavírus. E não sei como é que eu queria seu olhar aí em relação à eleição lá. Eu sei que o tema é política mais interna, só que isso reflete bastante na gente aqui também, né? É um bom ponto. Com relação à questão do dólar, quem tem ganhado muito é o pessoal do agro. Só fazer esse parênteses antes. A gente teve a reunião também com a ministra Tereza, ela disse que o fluxo para o exterior não reduziu, que, enfim, então o pessoal falou, inclusive, que estão tendo que antecipar 2 safras em alguns setores, tá? Porque a demanda aumentou, inclusive. Então, na questão é sempre muito relativo, né? Tem quem exporta, quem importa, sempre tem esse ganho e perde com relação ao dólar. Então, se você for ver, o dólar está caro, a galera do agro, que ótimo. Agora, por outros setores, o setor de aviação lá, que também, que combustível, tudo mexe com isso, com o valor em dólar, isso é complicado. Agora, o ponto específico da eleição norte-americana. Eu acho que você já falou tudo, Fábio. Eu acho que essa volatilidade vai, sim, atingir aqui o Brasil. Eu acho que ainda hoje o cenário está mais pró-Trump do que para os democratas. Mas a gente vai ver que vai ter um embate muito grande ali, porque sempre durante uma campanha presidencial são anunciadas algumas medidas econômicas. Então, eu acho que a volatilidade vai vir em decorrência dessas medidas. Então, pode ser medidas de protecionismo, que o Trump sempre defendeu, e essas medidas de protecionismo, então, pode ter um impacto direto com a gente, que vai ter que estar querendo sair ali para respirar de um coronavírus, uma expectativa de melhorar as exportações, e isso pode atingir um determinado setor. Então, assim, eu acho que a volatilidade vai vir muito em decorrência dessas questões. Mas aí a gente vai ter que, mais uma vez, esperar para 2021 para ver como é que isso vai desenrolar aqui no país. Mas essa volatilidade vai atingir, acho que o mundo todo, não só o Brasil. Porque quando a gente fala que o Trump vai atuar de forma protecionista, ele vai atuar de uma forma, normalmente, numa cadeia global, principalmente com a questão dos chineses. Então, a gente tem que esperar. Eu acho que a gente não tem todas as respostas hoje, a gente não tem como ter essas respostas hoje, mas eu concordo contigo que a eleição norte-americana vai ser um fator também para a gente colocar no nosso mosaico de análise como possível interferência aqui. Porque o investidor também vai estar muito focado em saber como a principal motor da economia do mundo vai reagir, e se patinar, isso tem reflexo para a gente. Maravilha. Tem espaço para uma pergunta? Claro. Eu tenho que ir, gente. Eu vou entrar agora 16h20 na outra live. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tiver perguntas, encaminha aí e depois eu te mando, Eric, e a gente vai vendo e vai respondendo aí para o pessoal. Pode ser assim? Se for o caso, eu posso responder até por áudio. Pode me mandar. Maravilha. Eric, eu agradeço muito aí. Foi bem legal o bate-papo. Espero que a gente se encontre outras vezes, né? A gente se encontrou. Engraçado que a gente se encontrou em momentos sempre meio tumultuados, e dessa vez foi até uma coincidência, né? Porque a gente já tinha marcado a live antes, e aí quando chegou na sexta-feira o Moro soltou aquela bomba, e aí a gente pegou esse gancho e terminou, que ficou... Parece que foi a tempestade perfeita, né? Então, quero te agradecer de coração. Muito obrigado. E precisando da gente aqui também, estamos às ordens. Fábio, eu que agradeço. É sempre uma oportunidade de conversar com vocês. Agradeço aí a pergunta do Fábio, do Léo, a presença aí do Júnior, do Marcos. Eu vi que o Márcio estava com um videozinho que era só nuvens atrás. Eu falei, pô, quero ficar também com esse cenário. Enfim, agradecer a todo mundo, e é sempre ótimo poder contribuir, trazer um pouco
da temperatura aqui de Brasília. Não é simples, por mais que a gente fale de uma forma simples, tem vários elementos, tem vários fatores de interesse. E estamos aqui, vocês precisando, aciona a gente. Eu acho que essa ferramenta do Zoom veio também para ficar, vai mudar um pouco do modelo aí de atuação de muita gente e vamos se encaixando, tá bom? Estamos aqui à disposição de vocês e obrigado pela participação de todos. Pessoal, muito obrigado pela presença. Lembrando que a gente vai estar trazendo mais outras lives, né? A gente vai tentando, se vocês também puderem sugerir outros temas, vai ser bem interessante para a gente trazer, tá bom? Obrigado a todo mundo, obrigado, Eric. Um abraço para todos. Valeu, pessoal, um abraço a todos. Tchau, tchau.